Olá, seja bem-vindo. Você está no Bora Ler, eu sou a Cíntia e aqui a gente vai falar de leitura mais uma vez. Vamos de resenha de Sherlock Holmes. Olha, antes de tudo eu já quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar e me seguir nas redes sociais, tá certo? Faz esse favor, faz essa gentileza, faz esse canal crescer, me ajuda aí a fazer com que ele seja mais bem visualizado, né? Precisa ter esses comentários, essas curtidas para que possa deslanchar um pouquinho mais, tá bom? Desde já eu te agradeço e te informo que se você tiver interesse em comprar o livro que eu vou mencionar aqui, o link estará aqui embaixo no box de informações pela Amazon. Você não vai pagar nada mais por isso, pelo contrário, você ajuda esse canal a se manter, ok? Então hoje a gente vai falar mais uma vez do último livro, né, desse box, mais uma vez porque ainda é esse box aqui, esse livro que vem no box da HarperCollins e é As Aventuras de Sherlock Holmes. Gente, eu amei esse livro. Ele foi publicado em 1892, tá certo? E são contos, são 12 contos mencionados ao longo desse livro e começa a partir do, do pós, né, enlace matrimonial, porque no livro O Sinal dos Quatro, John ali acaba se apaixonando pela senhorita lá do caso, que é desenrolado e tal, e acaba conhecendo o grande amor de sua vida e casa com ela. Aí, depois desse período passado do enlace e tal, ele começa a procurar novamente Holmes e acabam entrando por um mundo cheio de aventuras, no qual aqui são descritos 12 aventuras, tá certo? Eu marquei aqui separando uma por uma e vendo alguns destaques. Eu não vou mencionar todas porque algumas são mais interessantes do que outras, algumas me chamaram mais atenção. Todas são boas, claro. Algumas, ao meu ver, foram mais instigantes, mais interessantes. Isso não quer dizer que eu não tenha gostado, pelo contrário. Então, eu vou começar aqui mencionando para você, né, sobre o escândalo da Boêmia. Os que eu mais gostei foi o escândalo da Boêmia, o polegar do engenheiro, a pedra azul, o homem do lábio torcido e a coroa de Belirus. E ainda tem as faias roxas. Gente, eu vou mencionar alguns detalhes a respeito. Eu fiz algumas anotações porque eu não consigo me lembrar de todos assim. A gente vai falando e acaba pulando alguma informação. Foi um dos que... É o primeiro caso, né, das aventuras de Sherlock Holmes e ele me chama a atenção pela história em si. Foi nesse caso aqui, inclusive, que Sherlock Holmes acaba tendo que abrir mão de um certo orgulho ou resistência que ele tem em mulheres serem mais bem desenvolvidas, no caso assim, serem mais independentes. Não sei se será que ele seria um machista. Provavelmente sim, a gente tá falando de 1800 e bolinha. Então aqui o personagem, né, ele não tinha um diálogo com as mulheres. E o que é que acontece? Aqui ele vai conhecer a senhora Irene, a senhorita Irene Adler. Gente, eu amei o final desse livro porque o pobre do Sherlock Holmes fica com cara, Sherlock Holmes fica com cara de tacho, mas tudo bem. Isso faz parte da vida de um detetive, né? Nem sempre tudo pode ser do jeito que ele presumia que fosse. E aí, ele sempre que se refere a Irene Adler, ele diz a mulher. Sempre vai mencionar isso, porque ela é uma mulher diferente das outras com qual ele teve que lidar. Na verdade, é que a história se passa com um figurão da época lá, um homem que tinha certas posses, né? Era da alta sociedade. E esse homem passa a ser chantageado porque ele teve um relacionamento anterior. Ele está noivando, casando, tendo um envolvimento agora que vai realmente para frente, né? Porque ele já estava em tempo de se casar, já estava em tempo de ter isso resolvido. Para a época ele já era bem maduro. E o que é que acontece? Ele tinha tido um affair com uma outra mulher em outro tempo e essa mulher tinha algumas provas em relação a isso e ela passou a chantageá-lo. E aí ele procura Holmes porque ele precisa, né, fazer esse casamento, ele precisa ter esse novo patamar da vida dele resolvido e acaba que por conta dessas ameaças, desse jogo de
distorção, melhor dizendo, né? Porque a mulher que tinha essas provas, ela queria alguma coisa em troca, ela queria penalizar ele por algum motivo, por algo que ele fez, e ele pede a ajuda de Holmes em favor dele. E Holmes, obviamente, se dispõe lá, vai fazer o que tinha que fazer, e aí é quando entra esse personagem, né? Diferenciado, que vai causar todo esse transtorno na vida dessas pessoas. Esse caso para mim foi interessante, principalmente pela presença de Irene Adler. E aí a gente vem com o polegar do engenheiro. Esse foi o segundo que mais me chamou a atenção e me deixou um pouco claustrofóbica. Claustrofóbica. Deus do céu. Por quê? Porque isso daqui começa com a história de um engenheiro que perde o polegar dele. E como ele perde esse polegar, minha gente, me deu agonia. Não por ele perder o polegar, mas pelo que acontece antes de ele perder o polegar, né? Porque ele tem uma história, ele é contratado, ele ganha é oferecido, ofertada a ele uma soma em dinheiro muito boa, muito grande, e óbvio que ele não ia recusar por ele ser engenheiro, jogam uma lábia, uma conversa e tal com ele, e aí o que é que acontece? Ele vai até o local acertado, vai prestar o serviço dele como engenheiro, e quando chega lá, mesmo uma mulher menciona para ele que não seria seguro, algo do tipo, tem uma mulher lá envolvida nessa história. O que é que acontece? Tem um senhor também que não é muito simpático lá nesse local para onde ele vai. O desenrolar da história é muito interessante e prende muito sua atenção. E tem uma hora que vai falando de uma máquina que vai fazer uma prensa no local que esse cara tá. Minha gente, eu me senti apertada, me senti sufocada nesse pequeno pedacinho da história, e eu achei muito legal resolver aí acompanhar a resolução, como deu o desenrolar dessa história. Mencionado, né? Narrado. Na verdade, ele narra, ele conta tudo que aconteceu para Sherlock Holmes. Não há um desfecho, não há um desvendar do caso propriamente dito por Sherlock, ok? Um outro foi o caso do homem do lábio torcido. Gente, eu fiquei pensando, que homem, vontade assim de puxar a orelha dele, não faça isso não, menino, coisa feia, oxi. Enfim, esse homem do lábio torcido, né, o caso se passa porque Sherlock Holmes é procurado por uma mulher, no caso a esposa desse homem, procura porque ele foi assassinado. Ninguém encontra esse homem, mas a ideia é de que ele foi assassinado, e a única pessoa encontrada perto de onde esse homem teria sido morto seria um mendigo que é encontrado ali perto com um aspecto repulsivo, né, asqueroso, com o rosto muito sujo, muito marcado, tem uma grande cicatriz no lábio, o lábio realmente, um lábio retorcido, um homem com roupas sujas, fétido, e que causa, ele não comenta, ele não quer conversar com ninguém, ele não quer falar, ele não quer se defender, ele simplesmente é preso e fica por lá, até que Sherlock Holmes acaba desvendando aí o caso, e é bem interessante. E como eu disse, se fosse aí a mulher desse homem, dava ali uns puxão de orelha bem bom, pra ele deixar de ser nó cego. E aí a gente vem para outro caso, que Aí, gente, tem a coroa de Berilos. A coroa de Beliros. Gente, eu acho... Ai, eu puxei aqui. E aí a gente tem a coroa de Beliros. Gente do céu, que coisa muito... como é que eu posso dizer? Dá uma virada na história que você fica assim... Ah, como pode ser? Porque envolve um pai, um filho único, problemático, uma sobrinha esplendorosa, acima de qualquer suspeita, um homem de índole duvidosa, na verdade totalmente deturpada ali naquela região. E esse homem é um banqueiro, e ele recebe, né, a proposta de guardar uma coroa, que é uma grande fortuna imensurável de dinheiro. E como ele tinha esse banco, ele, lógico, aceitou o contrato, recebeu uma quantia já desse dinheiro para deixar guardado lá em dinheiro, né? Uma quantidade em dinheiro para deixar guardada essa coroa de Beliros lá. E o que é que acontece?
ele fica meio inseguro de deixar essa coroa lá no local, no escritório. Ele acaba levando essa coroa para a casa dele por achar que talvez estivesse mais seguro. E ele chama o filho, menciona e conversa com o filho. Só que essa coroa de Bilirus vão sumir. Gente, o que está acontecendo com a minha língua? O que acontece? Essa coroa ela vai sumir. E há uma história envolvida, porque às vezes tem um suspeito óbvio, tem um suspeito mais ou menos, e enfim, Sherlock Holmes consegue fazer isso com uma forma magistral. Para mim, dos contos, o meu preferido, além do primeiro, né, os assim, desses que foram os que eu mais gostei, e tem os 3 tops para mim desses que eu estou mencionando para você, que é o caso lá da Boêmia, esse da coroa de Birilos, que tem um desfecho impressionante no final, assim, que eu não esperava. Desconfiei um pouquinho, mas a reviravolta no final dá até uma certa lição de moral pra gente em algumas coisas e eu gostei muito. E as Faias Roxas. É uma mulher, né, uma governanta, ela recebe uma proposta para ganhar um dinheiro muito bom para trabalhar numa casa, no outro local. Porém, acontece a exigência de algumas regras e ela não tem certeza se deve aceitar. E aí o que acontece? Ela não tem essa certeza porque tem uma determinação quanto à cor de roupa para usar. Ela tem que cortar o cabelo dela e ela não queria cortar o cabelo dela. Ela não entende qual seria a lógica e ela vai pedir a opinião de Sherlock Holmes, que no seu momento ali de desabafo com o Watson, ele menciona que realmente está na decadência da carreira dele, porque agora ele passou a ser consultor desse tipo de coisa, quando na verdade mais à frente vai ter um desfecho extremamente interessante, vai ser um caso daquele tipo que te deixa assim, meio que com fôlego, sabe? Você segura porque você vai lendo, você quer saber como vai ser resolvido, e aí a história passa a ser bem interessante, muito, muito legal. Pra mim, então, fechando aí, temos esses 3 tops. Tem esses que eu elenquei dos 12, né? Porém, os 3 tops desse, pra mim, são o caso das Faias Roxas, o caso da coroa de Bilirus e o caso da Boêmia. Então, gente, em suma, no final da história, gosto de tudo que Sherlock escreve. Às vezes um é um pouco mais instigante, às vezes um outro é um pouco monótono. Isso não quer dizer que seja menos interessante. Então, se você também é amante das obras de Sherlock Holmes, eu te indico sim a comprar esse livro ou a ler a história em outros formatos que tem, ok? Temos aqui, esse daqui é um box, como eu já mencionei para vocês, que eu já mostrei, inclusive no canal, tem aqui, eu vou deixar linkado nos cards para vocês. Então, gente, desde já eu te agradeço por curtir, por compartilhar, comentar e ficar até aqui comigo. Beijo, Deus te abençoe, fica com Deus e bora ler.